Olá, aqui é Cláudia Manfrim e esse é mais um episódio do podcast Nem Tudo é Culpa da Dopamina, que você tem acesso tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito tranquilo. E hoje, acho que vocês estão percebendo aqui, né? Quem tá vendo, tem uma participação especial. Gente, eu vou pegar a câmera aqui, só vou. Ó quem que tá aqui. Oi, Luiz. Oiê. Fala, oi. O Lulu tá aqui hoje comigo, que eu tô gravando de um lugar diferente. Eu resolvi sentar no sofá, porque tá chovendo e ele tem medo de chuva. E aí eu resolvi ficar com ele. Enfim, mas o que eu quero falar hoje nesse episódio, eu acho que se eu não me engano, é o 11º. Eu sou super perdida com relação ao número de episódios. É muito engraçado isso, eu sempre me perco. Eu nunca lembro que episódio é, mas enfim, eu quero dar uma continuidade ao episódio anterior, que eu estou falando muito sobre os pensamentos equilibrados. E por que que eu quero falar muito sobre isso? Porque o pensamento equilibrado, ele é uma das questões, quando eu treino esse pensamento equilibrado, quando eu vou muito mais para o pensamento equilibrado, eu trago uma leveza maior para minha vida, eu trago uma condição de bem-estar e qualidade de vida melhor que ela. Porque nós, como um ser humano normal, a gente sempre vai ter as nossas distorções cognitivas, né? Como a galera costuma falar aí, os nossos pensamentos distorcidos, né? Os meus pensamentos intrusivos. Isso é muito normal. Qualquer ser humano no universo vai ter uma distorção cognitiva, vai estar pensando ali, de repente, do nada, vai ser invadido por um pensamento que você fala assim, meu, por que que eu tô pensando isso agora? Não faz sentido nenhum. E às vezes esse tipo de pensamento, ele começa a desencadear outros pensamentos e pensamentos piores, e eles começam, de fato, a trazer um grande prejuízo para minha vida. Então, as distorções cognitivas, você como um ser humano normal, vai ter. Eu acho que, sei lá, se alguém fala, não, eu não tenho, eu falo, vem falar comigo porque a gente precisa te estudar, a gente precisa saber como que você funciona para que esses pensamentos distorcidos não aconteçam. Então, é super normal termos esses pensamentos, eu gosto de sempre falar isso. Ele não é saudável quando em excesso, né? Muitos pensamentos distorcidos, muitas distorções cognitivas, muitos pensamentos intrusivos em excesso, de fato, eles geram na gente uma ansiedade muito grande, eles geram na gente questões sentimentais, emocionais que não são agradáveis, atrapalhando o nosso funcionamento no cotidiano. Mas é normal, de repente eu tô aqui, tá chovendo, eu olho aqui pra minha casa, aqui na frente é cheio de vidro. Eu olho e falo, meu Deus, e se esses vidros estourarem? É normal eu ter esse pensamento. A questão que me danifica é eu começar, de fato, a imaginar esses vidros quebrando e eu me colar nesse pensamento e conduzir a minha vida, né, com esses pensamentos que podem acontecer? Essa situação ela pode acontecer? Pode, de fato pode. Mas aí eu começo a trabalhar, né, os meus questionamentos sobre a questão desse pensamento, sobre será que isso é verdade, né? Que aí a gente começa a trazer pra gente, o que eu quero trazer muito hoje é justamente esses questionamentos que eles vão invalidar esse pensamento que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso trazer questionamentos que evidenciam os fatos. Então, qual que é a evidência disso acontecer? Já aconteceu antes? Existem outros apartamentos que aconteceram esse tipo de fato? O que contradiz esse meu pensamento? Pensamentos também, questionamentos de alternativas, né? Existe alguma explicação possível para que isso não aconteça ou aconteça? Eu posso ir trabalhando esses questionamentos e evidenciando que esse meu pensamento ele é completamente distorcido, irreal, muito difícil de acontecer. E eu posso ir em várias situações, né? Estou ignorando informações importantes, eu estou olhando apenas para o pior cenário, porque isso acontece muito, né? Quando a gente tem as distorções cognitivas, a gente sempre consegue enxergar, às vezes, nem o copo meio cheio, meio vazio. A gente só consegue enxergar o copo vazio e que o que tem dentro daquele copo não serve para nada. E aí a gente começa nesses pensamentos catastróficos e procurando sempre hipóteses para mudar isso, mas a gente não só vai piorando. Eu falo que a gente é como se a gente fosse puxando assim um novelo de lã do mal. Eu só vou, a hora que eu puxo, vem um pensamento pior do que o que estava antes e assim vai. E é legal também a gente ir começando nesses momentos a ter uma ampliação de perspectiva. Então começar, nossa,
será que determinada coisa que eu estou pensando, ela é tão importante mesmo daqui a um tempo? Será que isso daí é real mesmo? Esse é um cenário real? Realmente é isso que eu estou pensando? Será que é provável mesmo isso? E começar a observar também se a gente está usando muitas palavras como nunca, sempre, tudo, nada, que geram esses pensamentos extremados. Então eu fui lá, fiz uma reunião com meu chefe e eu não gostei daquilo, como foi o exemplo que eu dei no podcast anterior, no episódio anterior. Eu não gostei de como foi, mas me deram um feedback bom, me deram um feedback positivo. E só que eu, Cláudia, me senti mal. Então eu começo a usar essa sensação como uma verdade na minha vida. Eu me senti mal, então logo eu não sou boa para fazer reuniões. Não sou boa para fazer apresentação em público. Mas eu tive um retorno das pessoas que foi tudo ok. E aí eu começo a falar, eu realmente não sou boa. Eu nunca vou conseguir falar em público novamente. Eu não dou certo para isso. Eu não sirvo para isso. E aí eu jogo o meu pensamento num superlativo, eu coloco ele sempre no extremo. Eu não dou certo, nada funciona para mim dessa forma. E aí eu começo a ter uma perspectiva muito errada do que de fato aconteceu. Então, se eu começar a me questionar e trazer esses meus pensamentos mais para a realidade, é muito importante. Por isso que eu queria trazer questionamentos mesmo, que eu posso fazer. Então, eu posso perguntar sobre a funcionalidade daquilo, né? Pensar assim, ajuda ou me paralisa, né? Esse pensamento me aproxima ou me afasta do que eu realmente quero alcançar, do que realmente é a verdade, dos meus valores. Outro pensamento, existe uma forma de pensar que seja mais útil, sem ser esse pensamento que eu tô criando, que eu tô colocando aqui. E também, eu acho que é um pensamento super importante quando eu me vejo numa situação difícil e aí eu começo a fazer ali um pensamento onde eu só coloco o problema, né? Eu não consigo enxergar a solução. Eu falo, nossa, aconteceu uma situação ruim, um paciente desmarcou. E aí eu falo, agora todos vão desmarcar. Não dá certo mesmo. Peraí, será que é esse pensamento meu que me controla? O que está sob o meu controle agora, né? Estou assumindo responsabilidade por algo ou isso realmente só depende de mim? O que eu posso fazer hoje, né, de concreto? Porque às vezes, sei lá, o paciente falta porque ele ficou doente, o outro falta porque foi levar a mãe no médico, o outro falta porque alguma coisa aconteceu, e isso não tem nada a ver comigo. E aí, às vezes, eu começo a gerar pensamentos, realmente eu não sou boa, eu acho que eu vou ter que procurar outra coisa para fazer, eu acho que eu vou ter que vender coco na praia. Bom, para mim, vender coco na praia não seria uma ideia ruim, porque eu acho isso bem interessante. Mas vamos deixar esse caso abafado aqui. Então, eu começo a pensar e catastrofizar, e aí eu começo a enxergar só o problema. Aí eu falo assim, poxa, mas deixa eu evidenciar os fatos, né? Quantas vezes isso acontece? Acontece sempre? Sim, não. Ah, tá. Nesse momento que eu fico ali sem o meu paciente, puxa, é ruim, me gera uma certa angústia. Eu aceito o que eu tô sentindo, mas eu começo a evidenciar que isso não é uma regra, um hábito, algo usual, algo que acontece de fato todos os dias, e aí eu começo a pensar mais na solução. Poxa, o que eu posso fazer agora que eu tô à toa? Será que eu posso tirar uma soneca? Será que eu posso estudar alguma coisa que ficou para trás? Ou eu posso brincar com meu cachorro? E aí a gente traz pra gente uma solução maior. E é muito interessante que quando a gente começa a trazer pra gente esse tipo de pensamento, essa mudança, né, de pensamento, a gente começa a trazer para a gente a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro ir se modificando ao longo da vida. Isso acontece. Quando a gente é criança, a gente tem um monte de informação e o nosso cérebro faz um monte de conexão. Então a gente fica com um monte de conexão. E aí, com o tempo, a gente vai vivenciando e ele vai selecionando o que é mais e menos utilizado e ele vai fazendo uma poda. Isso se chama poda neural, que acontece ao longo da nossa vida. E a neuroplasticidade, que é um processo aí que eles andam juntinhos, né? Enquanto a plasticidade ela cria, ela fortalece as conexões,
A neuroplasticidade, ela vai refinando e organizando. Então, esses dois processos, né, que vão acontecendo ao longo da nossa vida juntos, eles fazem com que a gente crie novos caminhos. Então, quando eu aprendo a pensar no que eu estou pensando, eu consigo fazer o meu cérebro ir funcionando mais dessa forma. O tanto que a neuroplasticidade, eu sempre faço, eu vou fazer um desenho ridículo aqui, gente. A neuroplasticidade, para mim, eu faço uma comparação da seguinte forma, né? Ela é tipo uma estrada. Tem um ponto aqui, é bem ridículo, mas tudo bem. Eu tenho esse ponto aqui, aí eu vou andando tanto nesse caminho que aí eu crio esse caminho. E aí eu fico indo e vindo nele. De repente, sei lá, eu resolvo mudar, pensar diferente. Esse pensamento não me serve mais. Aí eu crio outro caminho. Eu venho e começo a ver para cá. Aí eu crio esse caminho, aí eu fortaleço esse. Esse aqui, o matinho cresce nele tudo de novo. Aí ele se apaga. Aí eu criei um novo caminho. E aí o meu cérebro começa a usar esse caminho. Por isso que é importante a gente trazer para uma consciência, né, o nosso pensamento equilibrado. Quando eu quero ter um pensamento equilibrado, ele é um ato, ele é um comportamento, um ato consciente e proposital, esse tipo de questionamento. Porque a gente tem uma forte tendência. O cérebro ele é meio perigoso nesse sentido, ele é muito mal acostumado. Ele está acostumado a ir por esse caminho aqui. Então ele vai funcionar com aquilo que é familiar para ele. Então a gente precisa falar, opa, para. Cláudia, traz o centro aqui e começar a me questionar frente à situação que eu tenho com essas perguntas que eu falei logo atrás. E eu também faço uma análise do nosso cérebro muito como um celular e os aplicativos de celular. Então, sei lá, tem um aplicativo que você não usa tem bastante tempo. E aí aquele aplicativo ele fica lá, né? Apagadinho ali e você só vai conseguir acessar ele de novo se você clicar nele, baixar aquele aplicativo e aí você vai usar ele novamente. Então, se você não quiser mais usar, você olha e fala, esse aplicativo eu não estou mais usando. Você clica lá e apaga ele. O nosso cérebro ele funciona muito dessa forma, né? Ele parece esse celular que não usa mais, né? Que não precisa mais do aplicativo, então ele deixa lá quietinho. Você só vai ter acesso a ele de novo se você for lá e cutucar ele. E então essas capacidades do nosso cérebro, tanto a neuroplasticidade e a poda neural, que são funções que vão acontecendo aí ao longo da nossa vida, elas precisam, né, serem treinadas, digamos assim. Elas não vão acontecer, claro que elas podem ir acontecendo de uma forma natural, né? Eu vou tendo determinado tipo de comportamento, determinado tipo de pensamento com aquilo, e aí o meu cérebro se estreita para aquilo lá. Mas dentro para a gente manter, né, para a gente impedir que as nossas distorções cognitivas aconteçam, precisa de fato ter essa frequência desses questionamentos e trazer para você esse centro. Senão vai ficar perdido. E sabe o que é complicado? Porque as pessoas, elas vêm para terapia, elas procuram terapia como se o psicólogo fosse dar a resposta para ela nunca mais ter pensamento distorcido. E a hora que a gente fala para o paciente assim, então, na verdade, não existe uma pílula mágica que faça você equilibrar seus pensamentos e conseguir manejar suas emoções frente a isso, porque esse tipo de treino que a gente fala, né, assim, do nosso cérebro, dos nossos questionamentos, ele ajuda muito na nossa inteligência emocional, porque aí eu vou me descolar mais fácil dos pensamentos que me geram emoções e sensações e sentimentos que são desagradáveis, e aí eu consigo ter um equilíbrio maior para mim. Mas as pessoas acham que elas vão chegar na clínica e eu vou falar, seguinte, faça isso que você acabou teu problema. E quando eu falo para a pessoa, não é assim que funciona. Você precisa, no seu dia a dia, ir analisando o que você pensou, tomando consciência de como o seu pensamento funciona, quais são os momentos, né, popularmente falando, aí os gatilhos que você tem para as distorções cognitivas acontecerem. A pessoa fala, mas não era isso que eu queria. Então, gente, não tem jeito, não tem pílula mágica. E se isso existisse, se essa fórmula existisse, e eu fosse a detentora dessa fórmula, eu ia cobrar um absurdo, né, no tratamento e ia, obviamente, resolver o seu problema e todo mundo ia ficar muito feliz com isso. Eu ia ser uma maga poderosa da vida, mas isso não acontece. Então, sim,
a gente precisa de alguns esforços para que essas mudanças aconteçam. Não é do nada, não é da noite pro dia, é como se você fosse alfabetizar o seu cérebro. E uma alfabetização a gente sabe que demora um período. Você não chega na escola e escreve casa. Você vai aprender A, E, I, O, U. Você vai aprender primeiro as vogais, depois você vai aprender as consoantes, depois você vai aprender o alfabeto inteiro. E aquilo demora anos para você bater o olho na palavra casa e é algo tão natural que você não consegue nem, entre aspas, brincando, desler a palavra. Tá lida, não tem como. Então, para um processo de pensamento, de né, a neuroplasticidade acontecer, ela precisa ser condicionada a isso. Ela precisa ser treinada para isso. Ela precisa ser voluntária mesmo. Ela não é involuntária. Ela precisa ser voluntária. Ela precisa ter uma disponibilidade sua para observar, então, a situação, o que aquela situação te gera, o que você sentiu, não é fugir dos seus sentimentos e emoções e agir com aquilo. Aí sim você vai conseguir, com o tempo, tornar mais natural esse processo, você vai encurtar o processo. Né? Não que você nunca mais vai ter as suas distorções, mas você pode encurtar o processo. E às vezes, em determinadas situações que são mais corriqueiras, você vai conseguir realmente, em algum momento, olhar e falar: ah, isso acontece, mas já sei como é que dá, e tá, segue o baile para uma próxima. Então, essa seria a continuidade do episódio anterior, acho que é o episódio 10º, esse provavelmente deve ser o 11º, porque eu achei que ficou faltando, né, mais as perguntas, ficou faltando mais informação sobre, porque realmente é algo que as pessoas pedem muito na clínica, e eu falei, gente, eu quero deixar isso registrado para que todos tenham acesso e para que as pessoas entendam que o trabalho da psicologia, o trabalho da psiquiatria, ele não é de fornecer para você o que você deve ou não fazer. Ele é mais uma ferramenta para te ajudar e te ensinar a viver melhor. E aí você vai encaixando essas pecinhas de acordo com a sua rotina e de acordo com o seu dia a dia. Então, gostou desse episódio? Fez sentido para você? Se fizer sentido também para outra pessoa, salva, manda. Eu acho que divulgar essa informação, gente cada vez mais informada, gente cada vez mais psicologizada aí, né? Psicoeducada, são pessoas mais felizes, e aí vai uma frase que eu sempre falo: gente mais feliz e mais psicoeducada vive bem e não enche o saco de ninguém. É isso, um beijo enorme e até o próximo.